Olá, pessoal. Eu sou o Bruno Belé. Estou hoje aqui com a doutora Juliana Oshiro e a doutora Luana Karamalak, em mais um episódio de Saúde com Propósito. Hoje vamos abordar o tema saúde integrativa e como isso impactou em nossas vidas, como nós iniciamos e conhecemos esse tema. Então, vem com a gente nesse bate-papo descontraído do Saúde com Propósito sobre saúde integrativa. Doutora Juliana, tudo bom? Tudo jóia, Belé. Ótimo. Conta um pouquinho pra gente como que foi assim o início, o que despertou, né, a sua vontade, a sua curiosidade sobre a saúde integrativa e como isso impactou na sua vida, na vida dos seus familiares, né? Conta um Uhum. pouquinho pra gente aí. Bem, eu sou de uma família oriental, então nós realmente a gente já come mais, como diz, né? Nós usamos mais, nós descascamos do que abrimos lata. Então, desde o começo sempre foi isso. E nós somos representantes também de uma grande empresa que tem 48 anos no mercado e meu pai estava aqui com 32 anos. Então, quando nós conhecemos tudo isso, nós participávamos, nós não, meu pai, minha mãe participava dos encontros e as grandes reuniões eram com o doutor Laí Ribeiro. Então, eles eram apaixonados e a gente acabou também se apaixonando por isso. Mas eu mesmo, para eu entrar, para entender, porque meus pais não eram da área da saúde. Então, para mim, para os meus irmãos, eu falava, é balela, não é tudo isso, para que tomar todos esses suplementos? Então aí eu fiz odontologia, aí teve um fato que marcou bastante, que em 2015 meu filho nasceu, que era um grande sonho da minha vida, mas em 2016 minha mãe veio falecer em fevereiro. Então foi um baque muito grande, porque ela era tudo para mim. Então Foi ele uma era alegria decorrente depois você teve esse período sim, difícil. sim, foi assim, ela era tudo, ela fazia tudo por mim, pelos meus irmãos, pelos amigos, por todo Matriarca, né? O mundo, papel da sim. mulher. É. Eu era filha, nunca fui mãe, mas a partir do momento que eu perdi a minha mãe, eu realmente, meu chão caiu. E assim, eu entrei numa profunda tristeza, que eu não consegui sair. Era uma coisa assim, que por mais que eu tinha o grande sonho da minha vida na minha mão, faltou a alegria de estar com minha mãe, que eu sabia que ela ia fazer de tudo por ele, como ele sempre fez. Então, assim, muitas vezes as pessoas que eu sempre fui alegre, sempre fui mais forte, então ninguém nunca acreditou que aquela fortaleza toda um dia estava triste, que um dia com um filho poderia estar triste. Então aí eu fui pesquisar quando que eu fiz o primeiro curso, que foi o curso de ozonioterapia, que eu vi que foi o primeiro curso que foi aprovado, que meus professores que eu fiz em Campinas, que eles conseguiram aprovar a ozonioterapia para odontologia. Então, nós somos os primeiros a usar. Foi o Sim. princípio, né, da ozonoterapia no Brasil, Sim. foi com a Odontologia. Odontologia. Odontologia com Sim, Sinuca de Campinas. outros já fizeram tudo. Sim. E eles juntaram muitos artigos, tudo, e conseguiram aprovar. Tanto é que hoje eles são um grupo, Carlos Nogales, Francisco o pessoal da Campos. Magda, o Francisco Campos, então o Sérgio, então toda essa turma daí, eles juntaram tanta coisa e eles fazem curso internacional. E eles têm muito mais casuística do que qualquer um no mundo. Então, aí quando eu fui meio assim. Ai, nossa, me Desconfiada, né? apaixonou. O que é um Sério. ozônio? Vai ser minha vez de falar. Sim. A Luana sabe muito bem. São Tomé aqui. Não, mas fala assim, o que é um ozônio? Um gás? Mas o que isso faz? Tanto é que ele fala, não, ozônio é um gás inerte que você não enxerga. Mas aí tem um jeito de provar que você está aplicando um gás, que é o ozônio, e não um gás qualquer. Exatamente. Porque o O3, que é o ozônio, é potência, é o oxigênio potencializado. A base, né, da vida, oxigênio. Sim, só que eu falo muito que o ozônio é para tudo, mas não é para todos. exato. Não é uma Então, panaceia, nisso, né? não. Tanto Não cura tudo. Não, É bem isso. ele cura tudo. Quer dizer, ele é um Modula, né? coadjuvante. Ele ajuda o organismo Ele- a Sim. modular. Eu né? falo muito que ele dá um tapa no organismo, É. fala assim, acorda e vamos lá. Mas tudo isso é um complemento. É um Nós contexto, né? precisamos de tudo. Exatamente. Nós precisamos da medicina, nós precisamos de profissionais, nós precisamos da odontologia, nós precisamos da nutrição. Então aquilo me fez acender uma luz maravilhosa, que eu falei assim, gente, agora eu consegui, eu não precisei de remédio, eu precisei simplesmente
de uma coisa nova na minha vida. Aí eu entrei na ozonoterapia. Foi o primeiro. Foi o primeiro curso nessa parte integrativa, nessa parte funcional, que você podia fazer as coisas muitas vezes sem Precisar o de advento medicamento. de outras coisas. Aí eu tinha um grande sonho de fazer o curso do Dr. Laí, mas assim, é um curso que realmente você precisa se dedicar, tanto financeiramente quanto ao tempo. E você com E o pequenininho, Tava com quantos anos? ele estava com 2 anos. 2 aninhos. 2 aninhos. Nossa. Aí eu falei assim, eu vou. Como você vai pagar? Eu falo assim, que a mente é tudo. É Quando a mesmo. partir do momento que você fala, eu vou pagar, eu vou fazer conseguir. o curso, o dinheiro vem, o tempo vem. E aí eu conheci uma medicina assim que brilha. Eu falo assim, ele é o meu grande mestre. Eu cheguei a falar para ele, o senhor é o meu mestre. Porque a partir daí eu vi que o que a gente podia fazer de novo, não só para mim, para minha Pras família, pessoas. para todos eles. Primeiro para mim, né? Primeiro fui o Sim. primeiro teste, meu pai. E como você fala que numa saúde integrativa você precisa primeiro ter não somente o corpo, mas a mente, a espiritualidade, você tem que estar ligado a alguma religião, não importa qual, o Deus é o mesmo. A parte física, nutricional. Então, nós perdemos um grande apoio na nossa família. E meu pai também caiu bastante. E ele, assim, nos exames laboratoriais dele sempre foram maravilhosos. Não tinha nada, nada, nada. Só que ele foi diagnosticado com Parkinson. E assim, ele chegou um momento, ele nunca tomou remédio. E hoje eu penso, será que ele deveria ter tomado 40 remédios? Ele já chegou a estava tomar. tomando Não, ele tomou depois. depois. Depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico. Começou E a- assim, ele não tomava nada. Fomos para São Paulo, fomos um dos melhores médicos aqui também. Só que chegou um momento, eu já estava no curso, o que aconteceu? Meu pai andando, falando, conversando, a pressão dele 4/6. Não sabia que isso existia. Liguei para o médico, liguei para o outro. Era neuro, era cardiologista, era geriatra. Todos eles, eu me sentia uma bola de ping-pong. Um jogando para o Ninguém outro. conversa, né, junto. Não, aí eu Isso. vi. Não integra, Não né? integra. Que é Sim. basicamente isso que também atrai a gente na Exatamente. saúde integrativa. Sim, Né? E não Aham. trabalhar a pessoa Isolado. de forma isolada. sim. Né? E aí, como que aconteceu? Um falava assim, você não tá cuidando do seu pai, você não tá dando água. Gente, meu pai anda, meu pai fala, e sempre tá ali com água, o que que é? E um jogando, eu falei assim, quer saber? Eu lembro, e foi bem na hora que o doutor Laí falou sobre todos os remédios. E aí eu fui tirando aos poucos, não é assim que se tira um remédio. Tem todo um prognóstico, quer dizer, tem todo um plano de tratamento, todo um jeito de você tirar, não é de uma hora para outra que você tira. Tirei, aí eu fui até o médico, o neuro, aí ele chegou, e aí, como tá seu pai? Nossa, meu pai tá muito bem, tá ótimo. E o que que você fez? Eu tirei alguns remédios. Sério? Eu falei, sério. Aí ele falou assim, então, eu não sabia, porque geralmente uma doença neurodegenerativa, a tendência é essa. Então eu falei assim, para mim, era a doença neurodegenerativa que estava evoluindo. Era E aceitar nunca que ia aceitar o- piorar e Sim. vamos tomando remédio. Sim, E pronto, e né? cada Pronto vez até o fim. mais. E aí ele falou para mim, eu não sabia que poderia ser uma interação medicamentosa, entendeu? Os efeitos Que poderia, colaterais. uns efeitos, tanto é que meu pai começou com um pouquinho, aí vai começando, porque assim, é o que a gente aprendeu, né, Luana? Sim. Que tudo que a gente começa a tomar o remédio, aí você tem os efeitos colaterais. Aí você toma outro Aí pro você efeito toma colateral. outro remédio pro efeito colateral. Se chega o seu paciente no seu consultório, você fala assim, e aí, como você começou? Nossa, sabe que eu não sei como É que isso começou? Você não sabe se chegou na parte cardíaca, você não sabe de onde. E aí, com isso, eu fiz o tratamento do meu pai, tudo nessa parte integrativa, funcional. Nós chegamos numa fase que a gente ficava no hospital. E assim, eu atendia paciente, às vezes estava ali e falei, nossa, eu tenho que levar meu pai. Não almoçava. Aí, a partir do momento que eu comecei a entender o que era integrativa, a parte funcional, o tratamento foi tudo em casa. É o que a gente fala. Se você tiver com todos esses 40 medicamentos que você estava tomando, que meu pai estava tomando, se eu tomar ele, eu vou ficar igual a ele? O que vocês acham?
Vou ficar. Sim. Sim. A gente culpa Sim. muito a genética. A genética Mas, na verdade, é muito pouco. você vai como você ativa os gatilhos, né? Aquele Aham. gene, a epigenética, Sim. É a né? epigenética o que comanda comanda. mais. O que ele fez que despertou, que iniciou, como começou E aí o isso. ser humano, ele tem muita dificuldade de se responsabilizar Sim. pelo seu cuidado. Porque o Aham. Dr. Lair mesmo fala, cuidar da saúde dá trabalho. Dá, é muito mais fácil você ficar comendo, tomando remédio. Muito O mais efeito fácil. muito mais. Ficar deitado, Você não sai da sua zona de conforto, Aham. né? Então essa autorresponsabilidade realmente é muito difícil. A pessoa ela tem que interiorizar isso. Sim. Começa por aí. É um dos pilares até da saúde integrativa. Exatamente. O paciente é ativo no processo de Com cura. certeza. Isso. De cura e de manutenção Sim. da doença, né? Porque Aham. você evita, né, em muitos casos, né? Bom, Gil, eu vou agora querer saber então um pouquinho da doutora Luana, né? Que daí depois vai chegar a minha vez também, né? Exatamente. Aí que vem. Aí vira. Aí vira, eu vou ser entrevistado. Doutora Luana, como então falar um pouquinho, você também fez a pós do Sim. Dr. Lair Ribeiro, né? Mas antes disso, você já tinha iniciado nessa área que também, às vezes, tem outras nomenclaturas, né? Sim. Funcional. Ortomolecular, né? Então, assim, está se construindo ainda, mas de uma Sim. forma geral, hoje a gente vai abordar como a saúde integrativa Integrativa. como um todo, né? Sim. Multiprofissional, Aham. multidisciplinar. Então, conta um pouquinho aí pra gente. Então, como eu estava comentando um pouco com vocês, na verdade, essa questão da alimentação, ela sempre foi muito presente na minha vida, né? Por conta da nossa religião, sempre isso estar muito presente. Então, eu sempre cresci com a minha mãe, com meu pai, realmente tendo uma educação alimentar em casa. Isso sempre foi muito forte, né? E falando da importância de se comer saudável. Então, eu lembro, assim, eu tenho uns registros de, tipo assim, vou comer uma cenoura. Sei lá, um prato de verdura. A minha mãe, ela explicava o porquê era importante eu comer a verdura. E não simplesmente assim, come, que é bom. Não. Come, Ó, fica de come. castigo. Não é exatamente. Não vai comer a Não, sobremesa. Sim, você acredita? Bom. Então por isso que eu falo, uma educação nutricional mesmo, desde muito nova. Criar E- consciência, né? Criar consciência. Aí que é Era incrível, assim. chave, né? Ela falava: olha, você precisa ter imunidade, você precisa ter saúde, você quer ter a pele bonita? Quer ter o cabelo bonito? Você quer ficar saudável? Nanã. Então eu ia associando aquele alimento sempre com algo positivo. Com coisas boas. Com coisas boas. Por mais que assim, nossa, não era extremamente palatável no começo, mas a minha associação, é bem isso mesmo, a consciência sempre era algo positivo. Então foi ficando muito natural saber fazer boas escolhas. Então cresci sabendo fazer boas escolhas. Contanto que em casa, assim, eu não tenho memórias de, tipo assim, de pacotes de bolacha, de skinny. Não tenho. E é engraçado que se marca, né? tinha. Batatas fritas A minha mãe, ela nunca industrializadas. foi assim também, de tipo assim, não vai comer. Então, é sempre aquela questão do livre-arbítrio, o seu poder de escolha, você faz as suas escolhas. Claro que nada é extremamente radical, contanto que é o que eu falo para os pacientes, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que saber a hora de fazer uma Cuidar exceção. com o conceito de cortar. Tem que Exatamente. cortar. Mas assim, aos Exatamente. poucos a gente vai vendo. Mas não é chega nesse sofrido. processo. Sim, não é Não é sofrido. Agora, se você parar de uma Impõe. vez, nossa, é É. terrível. Por isso que eu falo que é uma coisa de consciência. E isso muda toda, consciência. muda toda a realidade. Mas é uma coisa assim, né, Lu? Por exemplo, hoje eu falo assim, hoje eu não tomo leite. Eu nunca gostei de leite. Desde a infância, mas eu era obrigada a tomar. Minha mãe, não, faz uma vitamina, não sei o quê. Faz Não, bem. mas faz bem. E hoje a gente Com- sabe que não. com Assim. Todd. Isso mesmo. Olha Então, as e marcas. esse já foi meu calcanhar de Nescau, Aquiles. Ó, eu com nunca gostei de Todd. refrigerante, nunca foi de doce, essas coisas, não. Mas eu gostava do leitinho. Leitinho. Eu já Mas, gostava. O meu era não, com o leite, morango. leite, Bruno. Ainda tem, nem sei se tem. Não Quick de sei morango. também. Não sei. O meu É era porque mais criança exótico. adora. O seu era mais industrial. Nossa, não é aquele... E a criança adora corante, morango, né? ó. Nossa, o pior corante é o de plantar morango. morango, o pior corante é o de porque não morango. Então, que bom. Não tinha mambai. É verdade, não chegava. Eu tinha que plantar moranguinho. O morango é maravilhoso. A fruta. A fruta. Só que hoje Tem ele tá agrotóxico. cheio de De agrotóxico, agrotóxico. é O meu verdade. morangueiro era pititiquinho, né? Aquele bonitão, né? Tinha que catar os caramujinhos ali. pra não Ah, era atacar. direto da. Então não tinha direto. contaminação, né? Era orgânico. Era orgânico. Não, minha criação. Agora o morango é desse tamanho, né? É desse tamanhão e gigantesco, caro. turbinado, né? Mas o leite era uma coisa que eu gostava muito, porque eu nunca fui do refrigerante, nada, assim, suco de caixinha, nada, mas o leite eu gostava. E eu vivia assim, com sinusite, com rinite, com amidalite, a vida
todas. Tudo ites. Todas as ites. E naquela época Inflamação. não tinha, de fato, a área integrativa, a área funcional, né? Relativamente é novo, é uma área nova. Então vivia inflamada, não sabia. E aí acabava indo para a parte medicamentosa mesmo e tudo mais. Chegou a usar leite sem lactose? Ou não Naquela tinha? época não tinha. Ele de soja, né? Acho que era usado. Tinha de soja, mas eu gostava do hormônio, leite da vaca. Como a gente. Meus Ainda pais são bem que você não pecuaristas, tá? tomou. Gostava do Da leite da vaca. vaca. E não era Toddy, era o leite. Eu gostava do leite. Sabor do leite. Do sabor do leite. Também adorava. E aí, quando eu fui fazer faculdade, quando eu entrei na nutrição, eu já entrei com um conceito assim. Eu falei, eu já falava assim, eu não quero ser aquela nutricionista que vai ficar só calculando dieta. Porque eu já tinha uma visão além. Eu já tinha isso em casa de que a Estilo alimentação podia curar. Vigilante do peso, né? De que a alimentação tinha um poder muito grande na vida das pessoas, né? E eu tinha isso comigo. Eu falava assim, bom, se a pessoa ela for saudável, ela comer bem, ela vai evitar o uso de medicamentos. Então já tinha isso dentro de mim. Eu falava, eu não vou me formar para ser uma nutricionista que vai lá ficar só calculando. Eu Mais achava uma, né? vazio. Eu achava isso vazio. Eu falava, nutrição é muito mais que isso. E a gente tem que entender a mente da pessoa, né? Eu já pensava nisso tudo. Só que na faculdade a gente não jamais tinha esse Não, daí conceito. não tem. Não tem. E olha que é um conceito antigo. Hipócrates já dizia. Exatamente. Que seu alimento Já seja era pra seu tá, né? remédio e seu remédio Exatamente. seja o seu alimento. Exato. É muito antigo, não é de hoje. Como ele também falava que todas as doenças começam pelo intestino. Pelo intestino. Então, hoje a gente fala que a microbiota, Exatamente. que é um órgão que você fala assim, é um órgão virtual, muitos consideram ele como primeiro cérebro. Exatamente. Eu sou dessas. Eu falo para os meus pacientes. Porque antigamente falava assim, né? Uns 3 anos atrás. Intestino segundo cérebro. Não, intestino primeiro cérebro. É o primeiro cérebro. Primeiro cérebro. Tanto é A que gente, quando a veio. gente fala antigamente, é uns 20 anos. Vai ser uns 3 anos atrás. Ai, me achei a nova agora. É igual a gente É a fala caçula da mesmo, né? mesa. Né? E aí, na faculdade, já assim, é aquela coisa, né? Acho que todo mundo, né? Tem as matérias que você fala, ai, meu Deus, que saco essa matéria. Mas eu Aham. preciso formar. Aí você fala, não, preciso formar. Aí, no último ano de faculdade, surgiu... Fisiologia? Você pensava assim, fisiologia? Não, mas não, Guyton, outras. o grande Guyton. Imunologia, fisiologia, que agora a gente tem que ficar reestudando e repreendendo. Sim, que a gente né? não gostava daquele livrão do Guyton. Não, e na aula de Nossa. dietoterapia mesmo, que é a aula praticamente assim, como você montar uma dieta. Então era só cálculo. Eu falava, gente do céu, como assim? A pessoa vai comer embutido, vai comer isso, vai comer aquilo. Tudo bem, vai estar dentro da caloria dela, mas isso é vazio. Aí Só ficava isso na caloria. minha cabeça, sabe? Isso é vazio. Eles calculavam o nutriente, Sim, mas o que a gente diz muito, até mesmo a questão de emagrecimento, não é? Sim, Se a pessoa está nutrida, exatamente. você emagrece. Porque a obesidade, ela é uma desnutrição. Sim. A obesidade é uma desnutrição. E uma desidratação. Também. Por isso que a gente toma bastante uma água maravilhosa. De super qualidade. Que não é só pH. Não. Porque a gente não pode considerar só qual Exato. pH. água que é, Ju? Kangen, a gente só Água toma Kangen? isso. Nossa, direto. Ah, A gente só toma isso. Porque a gente não considera só o pH. Por exemplo, existem águas francesas que tem um pH maravilhoso. Exatamente. Mas na hora que você vai fazer o teste, Tem um nossa, potencial óxido E- redução. óxido que é Qual, uma qual o redução. diferencial da água Kangen? ela tem potencial de óxido redução maravilhoso. Ela Não é apenas o pH. Não, Não. apenas o E a pH. questão dos minerais, essas... tudo. Por exemplo, o que que acontece quando você toma uma água? Porque você sabe o que que é saneamento básico? Assim, igual eles estavam falando lá, né, meninos? Eles falaram o seguinte: não, nós temos uma água aqui boa, porque veio da nossa concessionária. Ela tem os critérios Sim, ali. sim. Então, mas é Certificados, saneamento básico, saneamento básico. Então, quer dizer, não tira agrotóxico, não tira muitas Metais coisas, metais pesados. Então, tem muitas pessoas hoje que estão realmente envenenadas. Tem hormônio? Tem, Sim. Tem hormônio na água também. Sintéticos, né? tem. Então, o que Residual. você pode considerar isso? Essa água, ela passa por um processo de ionização. Então, você consegue eliminar todas as coisas que são, a maioria, que são ruins, e você consegue tomar uma água melhor. E ela é uma água hexagonal. Sim. Você sabe o que é hexagonal? Bom, hexagonal eu sei.
vai lá na matemática, né? Que é um exagero. Geralmente aquela água pesada, ela é como se fosse assim, todo mundo querendo passar numa portinha, uma Eu ainda população. tô tentando sentir esse feeling da água pesada e da água leve. Eu confesso que eu ainda não cheguei nesse paladar. Não, mas Eu sinto diferença, mas assim, é que vocês têm a percepção ainda Aham. da água leve e da pesada, né? Sim. É que o homem demora um pouquinho mais. É. Até quando vai É. tomar o vinho, aí igual meu marido fala assim, nossa, eu sinto aqui, olfato, a coisa. Ai, eu tô vendo. Ele fala assim, não, é só uva. Aí eu falo, não, de chocolate, de baunilha. Não, só tô vendo uva, só tô sei o quê. Então, assim, o homem né, Belé, um pouquinho mais. Os Porque é mais sentidos são um racional. pouco diferentes. É. Mas assim, você vai ver depois, quando você Mais tomar. visual do que o restante. Por exemplo, quando você toma uma água pesada, o que que acontece? Você não fica balançando? Você vai uma corrida? Assim. Então, porque é uma água pesada. E não agora essa hidrata- água não e hidrata. não absorve Exato. tão Não. rápido. Né? E essa água, ela hidrata, porque ela é hexagonal. E ela é muito antioxidante. É, e ela diminui, porque o hexagonal é aquele assim, ó, que faz. Existe até um japonês que Uhum. fez O um teste. estudo e mostrou Não, esse. no Japão. É. Aí ele mostrou que, por exemplo, várias músicas que também influenciam. Ah, sim. Rock pesado. Outros conceitos. Uhum, Como que mudava água, como que a muda. Constituição. Agora, uma música mais clássica, aí ele fica bem melhor. É, a questão Então, do nós pH somos alcalino, água. Uhum. né? Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nos vídeos que eu recebia do Dr. Lair Ribeiro. Sim. A questão da água com o pH alcalino. Daí eu Sim. pensava da seguinte maneira, mas pô, você não bate no estômago, não fica. É ácido pra caramba, vai ficar tudo a mesma coisa, Aham, né? não. Então também foi um conceito que eu, aos pouquinhos. Quebrou. Fui quebrando também, né? Aí depois, futuramente, a gente vai falar do limão, né? Sim. Que é outra polêmica. Ele olha pra mim, ele do limão. Não, mas a gente pode falar também da 2,5, que também pode entrar também. Tem as outras utilizações. Vou só terminar, porque daí eu vou Isso, jogar pra conclui. você. Aham. E aí, Bruno, no último ano de faculdade, entrou a pós da nutrição clínica funcional pela VP, que é a maior rede de nutrição funcional do Brasil. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente, é isso. É sobre isso. E aí comecei a pesquisar. Na semana que eu colei grau, eu já me matriculei na pós e comecei. No final de semana já comecei a pós de nutrição clínica Nossa, que funcional. maravilha. E eu falei, gente, é sobre isso. E eu falei, meu Deus, vou ter que rasgar meu diploma. Porque é isso. Eu falei, aí eu me senti que eu estava fazendo de fato uma faculdade de nutrição. Então, assim, bioquímica pura, ia na raiz do problema. Sabe? Destrinchando ali realmente os temas e estudando o poder dos alimentos, a fisiologia dos alimentos, microbiota intestinal. Então, na minha pós, eu tive a oportunidade de já ter o Dr. Murilo Pereira como um professor de intestino. Então, já foi aquilo. Eu falei, meu Deus, ó, que mundo é esse? Uhum. E aí, eu comecei a aplicar em mim, porque Sim. a gente, né? Aquela coisa, a gente põe a máscara de oxigênio na gente primeiro. A primeira transformação, acho que sempre vem da Primeiro. gente. É. A gente sempre tenta, acho que aconteceu com nós três, né? Sim. A primeira se testa em você e começa a Aham. validar aqueles processos, Exatamente. aquelas teorias, É né? até a própria confiança da experiência. Para poder estar... Exatamente. Aí você começa a A querer segurança. passar para o próximo. É isso porque mesmo. ficamos tão bem. Exatamente. Que Funcionou você comigo. quer Que a disseminar. gente quer, Você quer coisas ajudar na boas. transformação do outro. Sim. E aí, fui aplicando. Aí, quando chegou na aula de leite, né? Eu falei, ai, meu Deus, meu leitinho. Leitinho. Meu leitinho, né? Meu amparo. Falei, meu bom, vamos fazer um Assim, teste, quando né? é assim, mamou até os 8 anos. de idade. Pra tirar a mamadeira foi difícil. Foi difícil, É. foi difícil. Aí, Aí, falei, bom, vamos tirar o leite, vamos tirar o leite. E aí, eu fui vendo, assim, acabou sinusite, acabou rinite, acabou. Falei, gente do céu, não é que funciona mesmo esse negócio. E aí, aquilo, você vai se apaixonando, você vai querendo cada vez mais e cada vez mais. E aí, quando eu comecei a clinicar mesmo, eu já comecei com essa nutrição total, funcional, integrativa. E aí, fiz a pós da VP, que na época eram 2 anos e meio. E depois comecei a fazer especializações específicas de microbiota e fiz cursos específicos com o Murilo mesmo, formações com ele. Aí fui estudar sobre a biorressonância, né, que é essa outra área da parte quântica, das frequências, e também foi um outro divisor de águas, porque você fala, nossa, eu posso juntar biofísica com a área integrativa, e na verdade está tudo interligado mesmo. Tá. E aí você vai se apaixonando e você vai vendo assim, tanto em você quanto nos seus pacientes, de fato, o resultado, né? Você poder ajudar a transformar a vida de alguém
sem usar medicamentos. Aham. Que é aquilo que você falou. Na verdade, os remédios, eles vão... Nunca fica só um, né? Sim. É um, depois vem o outro pra tratar esse, aí vem o outro pra tratar o efeito colateral esse. Quando você vê, você tá tomando ali 5, 10, 15, 20, por aí vai. Eu acho que hoje na saúde integrativa o que mais me atrai é essa possibilidade, diminuir ao paciente, o que você faz que você acha tão diferente de resultado? É diminuir o uso de anti-inflamatório, Sim. antibiótico, analgésicos, né? A gente tem um potencial de cicatrização melhor, reparador melhor, então isso na prática clínica para mim foi fundamental. A questão de tirar um Exatamente. pouquinho daquela receita de bolo que aprendia na faculdade, de dar tantos miligramas, tantas horas, Sim. tantos dias, para Igual para todo mundo. Igual para para todo mundo. Sim. Então, isso, para mim, foi um divisor de águas na entrada na questão Sim. da odontologia integrativa, né? As terapias integrativas no geral. A questão de diminuir a necessidade de medicação É incrível, dos né? pacientes. É incrível. E a melhor é demais, né? E a melhor é demais. E aí depois eu fui pro Lair, né? Que a minha turma foi uma antes da sua, foi a pós 8. E aí não tem como você não se apaixonar. Porque é ele mesmo que ministra as aulas. E aí você vê assim, realmente é um propósito. É saúde com propósito, né? Ele Tem um propósito de ajudar na transformação de vida das pessoas, não só fisicamente, mas Não é só melhora. vender remédio. Não. Não. Mas melhorando a parte mental, né? Colocando essa importância para o paciente dele cuidar dos 3 pilares, físico, mental e espiritual. Porque se um desses pilares estiverem desalinhados, gente, a saúde não adianta. Não adianta. Precisa pelo menos estar em equilíbrio. A pessoa ela precisa se encontrar. E aí eu fui vendo ali na pós dele mesmo, e a gente vendo relatos de colega. Na minha turma foram 300 alunos. Era um auditório muito cheio. A minha turma foi muito, muito grande. Então tinha dentista, tinha nutricionista, tinha médico, cada um com a sua história. E você vendo ao longo da pós, assim, a transformação dos colegas também é muito legal. Sim. Né? Às vezes uma pessoa lá, um profissional, às vezes estava bem acima do peso, aí chegava lá em determinado, já tinha emagrecido e já não sei o quê. Começa a aplicar. Né? Começa a Sim, mas tinha um aplicar. cardiologista que assim. Mas minha irmã, eu levei, logo que foi no curso do Dr. Laí, eu levei uma amiga minha que é dentista e minha irmã que é médica. Ela chegou assim no primeiro momento e falou: ai, cara, você vai fazer o X daqui. Eu falei: eu já paguei hotel, a gente tá aqui, já tá tudo pago, você vai assistir. Ai, Ela mas como convidada, no nossa. caso. Ela foi como convidada. Aí eu falei assim, nossa, mas esse cara aí, não sei o quê. Aí começou, chegou no final, nós somos apaixonadas. Tanto é que nossos maridos falam, gente, calma lá, né? Também não precisa ser assim, mas não é, você não se apaixona. assim. Contanto que eu falo, foi o melhor investimento. Foi o melhor investimento que eu fiz, o melhor. Porque é uma experiência. Sim. Você vive uma experiência. E fora isso, né, Luana, o que acontece? Não dá, e numa pós-graduação, ele dá tudo aqui. Claro. Mas hoje nós temos vários colegas aqui em Campo Grande que, na Discípulos, realidade, né? abre. Você planta semente, né? Sim, E cada um vai. Mas assim, ele vai expande a nossa mente para nós aceitarmos Exatamente. outros fatores. E tudo com comprovação. Com comprovação. Porque é o que às vezes as pessoas falam, não tem. Tem Gente, comprovação, o doutor Laí sim. coloca um Um monte monte de artigo científico. Tem um monte. É só querer, né? Só a pessoa querer. precisa estar com a mente aberta e querer. E aí chegou até um caso, assim, pessoal, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe, ela tem endometriose de uma vida toda, desde os 22 anos, e tinha problema de tireoide e tal. E aquela coisa, naquela época, né? Ou era uso de anticoncepcional, e aí hormônio pra tratar a tireoide. Pronto, ninguém falava mais nada, ninguém falava de... Exatamente. Ninguém falava de nutrição, ninguém falava de intestino, ninguém falava de nada, de nada, de nada. Quando foi em 2021, que tava até no auge da pandemia, no final de 2021... o endométrio dela cresceu muito e aí ela tinha 3 indicações para fazer esterectomia total, de 3 médicos diferentes. E aí ela, mas eu não queria e tal. Eu falei, puxa vida. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratamento de fato integrativo, vamos ver? Porque assim, mal não vai fazer. Pelo menos melhorar a qualidade de vida, melhorar a tua saúde. Até se você precisar de fato mesmo operar, você vai com outra saúde, vai ficar com outra saúde. E aí a gente começou, não os hormônios, tá? Não os hormônios. Começamos a fazer todo o tratamento lá no instituto e reverteu 80% a endometriose dela. Quando ela voltou na médica para fazer a ultrassom, né? A médica falava assim, milagre, o que aconteceu com você? Milagre. Falava desse jeito. O que você Milagre. tomou? Né? Milagre. Tá aí com o útero até hoje. Aham. Então, assim... Mas também, Luana, ela acreditou. Exatamente. Porque tem muitos que Que é o princípio de tudo. É. Tem que querer, tem que estar disposto a fazer. Sim. Porque é muito mais fácil.
você tomar o remédio, é Exato. muito mais fácil você remover o seu útero, mas você Exatamente. sabe que também existem outros fatores que vêm. Sim. Não é que não é para tirar, não é que não é para você Exatamente. tomar o remédio. Isso Porque mesmo. muitas vezes você tem que fazer. Precisa, muitas vezes Sim. precisa, né? Mas é o que a gente fala, quando o nosso corpo ele tá nutrido de fato, como nutrido? Ele absorve nutrientes, Sim. porque não é só a gente ingerir, a gente precisa absorver aquilo que a gente Aham. ingere, tanto via alimentação quanto via suplementação, não é só tomar, né? Uhum. Então, quando o corpo ele está de fato nutrido, ele está em equilíbrio, a gente está muito mais preparado para enfrentar qualquer batalha. Seja qualquer doença, seja qualquer coisa que vier, a gente está mais preparado. Aham. Claro que não é uma garantia, né? Sim. De que, nunca vou adoecer. Não, não é isso. Mas o seu corpo está mais preparado. A questão da mudança de hábitos, a conscientização para mudança de hábitos e estilo de vida. Exatamente. Que é o processo mais, assim... Que você viveu, né? Mental. 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 Como é que é? Reprogramação mental. Total. Eu falo que começa por aí, Bruno. E principalmente a questão das nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas, né? Que a gente cria ali aquelas barreiras mentais, né? Aham. Que isso é o que mais impede a gente de estar, É muitas verdade. vezes, melhorando Exatamente. e buscando aí a nossa cura, não, mas a nossa Melhora, saúde, né? melhora nossa na melhora saúde. na saúde. Agora conta, vai. Conta que vai a gente quer escapar. saber também. Agora é ele, gente. Deixa eu Agora escapar ele vai agora. contar, o São Tomé vai contar. Como tudo começou. Quem né? te viu, quem te vê. Muitas Outra pessoa, tá? crenças, né? Outra Foi pessoa. 2019, eu já, acho que um pouquinho antes, acho que a pandemia foi, querendo ou não, para mim, aquela grande virada, assim, mas pela questão, assim, eu sempre fui do procurar artigo científico, Verdade. né? Então, sempre estudar bastante, já tinha feito mestrado. No mestrado, até, aí a gente começa a puxar, assim, a gente começa a ver, pô, eu já tinha visto isso, só que eu não dava atenção. Uhum. Meus olhos ainda não estavam abertos. Mas a pra gente isso. só vê o que a gente conhece. Realmente. E tem que estar, muitas vezes, assim, você Aberto. começa a ligar, né? Eu acho que foi uma sucessão de acontecimentos Uhum. que acabaram, assim, eu falei, eu não fui atrás da saúde integrativa. A saúde integrativa que entrou na minha verdade. vida e ela já tinha entrado várias vezes, né? Aí eu ia buscando, né? Eu faço dieta desde os 8 anos de idade. E nunca dava certo. A dietinha que você falou lá, de contar caloria. Aí vou cortar isso, vou cortar aquilo, não pode. Mas você era obeso quando era criança? Eu tinha um pezinho, era pesadinho. Com 8 anos de idade, eu tava fazendo já acompanhamento nutricional, né? Então, eu sempre gostava do salgadinho, do quick, né? Da bolachinha doce. Passatempo. E família italiana, né? Te entendo. Adora massa. Nossa, e era cozinha super bem. massa folhada. Aham. Massa folhada é pouco calórico, né? Não, pouco, né? Tem o Nada trigo de... aí. e Então, manteiga. muito glúten, muito pão. Muito O pão pão, da nona, é isso aquele- mesmo, Aquele pão pão. desse tamanho, que Aham. chega, nem cabe na forma direito, né? Muito carboidrato, muita farinha, muitas massas, né? Então, assim, a família italiana em si, E ela... laticínios também. leite sempre. O leite, até o puro, eu já não conseguia Uhum. mais. É mais os derivados. Eu já tinha tido episódios já desde criança de intolerância, mas nem falava-se, né? Aham. De intolerância à lactose, né? Ainda tentava tomar esse ou aquele leite e Aham. negociar. A gente começa a querer negociar com o Aham. tipo do leite, com o tipo da comida, né? E assim, ali pelo ano, depois de ter feito já mestrado com o pessoal de nutrição, eu fiz mestrado em saúde, né, na Universidade Federal, em que um dos temas era como fazer um pãozinho sem glúten. Sério? Que legal. Pois é, só que na época que eu estava focado em fluorterapia, em Jaime, que era o professor excelente, professor Jaime Cury, que ele estuda muito, né? Então eu fiquei mais de 3 anos estudando flúor, toxicidade de flúor, né? Eu falei, não, isso daqui que é interessante. Olha. Aí as meninas iam lá falar a aula do pãozinho sem glúten, né? Eu falei, nossa, o pessoal pesquisa isso. Então, Ai, que doido. está sendo aplicado verba da Universidade Federal precisa mesmo. Pão, Pãozinho sem né? glúten, come outra coisa, não sei o que lá. E hoje em dia, né? E hoje aqui tô lá caiu eu na testa, procurando. né? Era o pão, a proposta era elaborar um pão francês sem glúten, né? Porque Olha, é difícil ter a muito. textura, Aham. né? Aí você come outras variações, não consegue. É. Isso foi... Hoje eu consigo enxergar. Na época, eu não tinha aquele Aham. feeling.
E fazendo várias especializações e sempre achando que faltava alguma coisa. Aí fiz especialização de mais de 3, 4 especializações, mais uns 8 ou 10 cursos de pós, e eu sempre assim, buscando novas técnicas, falando, não, o que tá acontecendo que eu ainda não estou conseguindo, tá faltando algo. Eu sentia que faltava. E justamente, aí a gente aconteceu, né? Numa dessas buscas por técnicas, né? Que eu conheci os implantes cerâmicos, né? E eu conheci a doutora Lenice Benites, que é dentista da Luana, da Lucimar, né? E nisso eu fui operar, fazer o implante cerâmico, porque era um implante que não tem metal, né? Sim. Preocupado com a parte técnica, né? E daí, primeiro que a colega veio, vamos fazer um ozônio, né? Ele torcia o nariz. Fazer um Que é isso, ozônio, né? mas é ozônio. Não, e a hora que a Lenice vinha com o Ilib, né? Peraí, vamos pôr. Fazer o Aí ele ria, ele. Você acha que essa luzinha vai adiantar alguma eu só assim, coisa? vai atrasar a cirurgia, vai passar por anestesia, né? Preocupado, né? Ou quando ele tava mais de boa, ele falava assim: tá, mal não vai fazer. Faz, mal não vai fazer. Aí faz o ventinho aí. Sentia só o cheirinho, né? Pelo menos isso, né? É o cheiro de chuva. Acho que se não tivesse cheiro ozônio, acho que eu tinha demorado um pouquinho mais. Pelo menos você olha aquela seringa cheia de vento. Você Mas tô querendo nossa, me enganar, né? É isso, né? A bruxaria, né? Mas assim, aí a gente foi, né? Fez os tratamentos, começamos aí a conversar. E nisso, assim, a questão da pandemia, eu ganhei muito peso. Fui tentar correr na rua, né? Aí já tinha problema no joelho, só piorei. Estourou. Sem orientação de outra coisa, educação física, né? Ter um personal educador físico hoje em dia, para mim, Fundamental. é fundamental. Assim como uma nutricionista também, que não faz apenas aquele só pesar uma colher de arroz, uma colher de feijão. E tchau, né? Ou como é que é a carne do tamanho do punho. Nossa. Não é só aquele basicão. E muitas coisas que eu fazia errada, aos poucos a gente foi durante o tratamento. Eu tive que enxergar isso e começar a aplicar e descobri que eu tinha intolerância a glúten, que eu não sabia. Sim. Ficava tomando probiótico. Exato. Não, ele chegou pra mim com um monte de probiótico. Eu falei, Bruno. Eu tô tomando aqui, vai melhorar. Não, e Minha mãe falou que faz bem. Activia, todas as marcas, né? Floratil, tomar um monte de coisa aqui que faz bem, né? E aí, quando eu falava alguma coisa, ele falava, não, mas isso aqui eu não acredito. Ou então ele falava, cadê a comprovação científica? Eu falava, eu vou te mandar, Bruno. Jejum intermitente, né? Outra Às coisa. vezes aí, jejum intermitente é desde a época de... Não, mas ele bem não, antes mas disso. cético. Se minha mãe falava que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, você vai acreditar na nutricionista ou na mãe? Não, né? São as crenças, a gente traz de casa. Sim. E aos pouquinhos a gente vai, igual a gente fala, tem que ir testando, né? Lógico. Pra você incorporar. Testa opera. E o jejum... Mas eu falava pra ele assim, mas se você tá aqui no meu consultório, eu falava pra ele, inconscientemente você tá aberto e você não sabe. Aberta a novas legal ideias. essa, Falei, verdade. você não tá aqui por acaso. No seu inconsciente, se você ainda não trouxe pra consciência, tudo bem, mas inconsciente você já tá aberto. Já tinha testado várias formulazinhas. E quando a gente fez a biorressonância? A biorressonância ainda, a gente vai falar mais sobre isso em outro momento. Mas hoje em dia eu entendo a biorressonância. Eu não consigo ainda aplicar, mas eu compreendo. Você já acredita? Eu já acredito e já Mas entendo a filosofia. É bacana isso, é bacana. E no primeiro, assim, que me deu o start, justamente foi a questão da ozonioterapia. Né? A habilitação à ozonioterapia, a gente fazer dosagem, porque daí, querendo ou não, vai lá para a minha parte teórica. Se não tiver uma dose, um protocolo, eu ainda não consigo me sentir confortável. Eu ainda tenho aquele viés acadêmico de querer dose, protocolo, para que isso, quando, e não apenas falar, não, vamos fazer assim. Mas você sabe que tem protocolo, mas a gente não usa protocolo. Ele é mais ou menos um norte. Um parâmetro. Ele é ajustável, individualizado. Exatamente. E nisso a questão da dieta também foi fundamental. Sim. Saber que não é para... Hoje em dia, por exemplo, eu era igual... Por estar desde os 8 anos subindo na balança, né? Eu era muito... ficava noiado a questão de... O peso. Ele ficava mesmo. Hoje,
o peso já não é mais o principal, não é o parâmetro Não, principal. porque o músculo, ele pesa muito Exatamente. mais do que a Exatamente. gordura. E E hoje água também pesa. E hoje o emagrecer já não é aquela coisa de eu, vou cortar, vou comer menos, mas já é algo assim, a questão de, igual a obesidade é uma forma de desnutrição. Sim. Sim, e Sim. desidratação. E desidratação. Então, assim, hoje, até nos últimos testes que eu fiz da questão do glúten e lactose, que é Aham. festa de criança, que é terrível, né? Aham, né? maravilha! Hoje já aprendi, Tem isso, né? hoje eu já aprendi a comer antes pra festinha, né? Mas chega lá na festinha de criança e fala, ó, o que não tem glúten, o que não tem lactose. Tudo! Não, e Bruno, e as pessoas achavam que você estava usando remédios, né, pra emagrecer, né? Pode falar o Zempic, né? Você tá tomando o Zempic, né? Todo mundo achava. Tá tomando injeçãozinha. Você sabe. Não quer contar, Não né? quer contar. Fala aí quanto que você tá fazendo aí de Ozempic. Mas você sabe que o emagrecimento, né, Luana, na realidade vem primeiro daqui. Total. Por exemplo, não adianta nada você tomar qualquer tipo. Não. Todas as pessoas que eu conheci que tomaram medicamentos, hoje estão muito mais obesas. Porque não tratou a Infecção mente. fona. O que você Sim. tá tomando Exato. é a pergunta que eu mais recebo. Viu? Sim. Ninguém presta atenção muitas vezes que eu acordo 4:30 da manhã, 5 horas, vou pra academia todos os Sim. dias, né? De segunda a Uhum. sexta. Então, assim, essa transformação, que era outra barreira também, falava, mas pra que eu vou acordar cedo pra ir pra Pra ir academia? pra academia, eu tomo um remédio que é muito mais prático. Muito mais fácil. Eu emagreço 10 quilos rapidão. em, muito mais rápido que mudar a Exato, que é o alimentação. processo, é o atalho, né? Sim. É o atalho. Aí- Mas isso é errado, né? Eu cobro o preço. Cobra. Né? Não, meus exames, né, Luana, estavam ácido úrico. Terrível. Hoje em dia, com 40 anos, eu tô melhor do que com 35. E tem muita gente Né? melhor. Nos últimos 5 anos, Aham. antes da pandemia, durante a pandemia, então, nem se fala, né? Eu acho que foi ali, eu cheguei no fundo do poço, né? Não, mas é Lá o na que parte fala. mental e física. Aham. Né? Porque o mental ali, porque o que a pandemia fez com a gente? Todo mundo ficou trancado. Aham. Comia. Quem estava habituado, eu não tenho tempo de fazer nada porque eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, não sei o quê. De repente, foi uma proibição. Sim. Foram normas, portarias que Aham. você tem que fica em casa, né? Não saia de casa, Sim. você está proibido. E o que faz? Ansiedade. O Come. gordinho vai fazer o quê? Comer. Comer, vai fazer exercício. A academia tá fechada. Exatamente. Aí, igual, me machuquei tentando correr na rua quando podia, né? Uhum. Porque eu cansei, eu fui correr 2 vezes no parque e o guardinha veio atrás. Não, tava uma coisa que até De pra se louca, né? exercitar... Não dava, né? Tava difícil. Isso daí não, isso só pode... então, eu não me exercitar mesmo, né? Daí você vai se Aham. conformando e gerando aquilo, você começa a querer buscar as coisas, né? E a questão, a saúde mental, eu acho que é o primeiro... Obstáculo. E como que Crença você, limitante, eu já né? falei isso pra você várias vezes, é muito surreal isso. Fora a mudança física dele, foram 23 quilos, né? 23, chegou a bater 24. 25, mas agora eu até tô mais Ó. igual eu falei, a gente tem que fazer logo uma consulta nova, que o parâmetro não vai ser mais peso. 25 quilos de gordura, né? Sim. Mas você passou Mas- mal? Você passou mal? Não. Por quê? Porque Foi tratou a nutrição. saúde. Exatamente. Nem passei mal, nem fome. Nem Sim. fome. Nem ficava o jejum intermitente, que antes era, tem que fazer exame de laboratório. Meu Deus, Eu lembro. vou ficar sem comer. Aí o que acontecia? Comia um monte Isso. pra aguentar pro Isso. exame. Exatamente. Meu sono era péssimo. Aham. O meu sono... Energia, lembra? Tua A questão da disposição. disposição. Tem coisa que a gente esquece, né? Mas Eu lembro. Fadiga Mas crônica. Muita fadiga Aham. ele tinha. Muita. O Hoje em sono. dia eu nem lembro. E o emocional dele é um outro Bruno. É um ele outro era Bruno. mais, eu vou falar. Ele era Mas carrancudo. Era sim. Ele era carrancudo, Porque ele nós- era bravo, assim. Ele. Sério? mas A primeira vez que ele foi no instituto, eu falei assim, Bruno, vamos tirar uma foto? Porque. Você lembra? Devia ter tirado. Aí hoje ele se arrepende. Eu falei, porque você vai ver a tua mudança. E você não tirou? Ele não deixou, ele Eu era deixei. Foi a carrancudo. primeira questão que eu falei, você pode me tratar, mas eu não vou deixar tirar Viu? foto.
Aí, o que você falou esses dias? Porque eu falei, putz, devia ter tirado foto. É porque é uma Aí eu comprovação. falando, agora eu quero tirar foto. Gente, ele era Mas não tirei. carrancudo, Não Gil. era. Mas eu trabalhei com ele no exército. E no exército, geralmente, você fica, né? Já Tem Mais uma tava. sério, postura mais. sim. Mas mesmo assim, tinha um momento lá de relaxamento e sempre ele foi mais sério mesmo. Não, ele é outro Bruno. E no exército, pela questão de estresse e cobrança, Sim. eu achei que eu era hipertenso. Ah, meu avô é hipertenso, então... Eu também sou. Porque Aquela se meu coisa avô- da refém da genética, refém da- sabe? Não, se meu claro. avô é hipertenso, Eu também sou, Aí eu já Cadê a comecei a cortar epigenética, sal, né? tal, mas... Então, assim, o negócio de pouco sal, que na verdade nem é o Nem é o problema. nem é o Não, sal. depende do Depende, sal. né? Se for Isso, refinado. exatamente. Não é o Sim. tipo de A sal. qualidade, né? E em relação à hipertensão, às vezes o açúcar também, a questão de insulina, mais impactante até do que o sal. Sim. Né? Mas é realmente a mudança mental. É incrível. Não, É outro Bruno. É outro. A secretária dele, dia que a gente tava lá, que eu fui consultar, ela falou assim: nem eu reconheço. Nem eu Tá reconheço. tomando. Não é isso, né? Aí a pessoa, o que você tá tomando? Você tá lá. Alguma coisa você tá usando. Conta aí pra gente. Que remedinho natural você tá usando. Aham. E aí, como consequência, impactou na tua profissão, né? Isso. Como teve a mudança pessoal, né? Então, aí eu falei, bom, vamos lá. Sim. Vamos buscar. E eu ainda não fiz a pós do Lair Ribeiro, né? Mas hoje eu tenho aulas e cursos com os Sim. dentistas que passaram Sim. pela pós, naquelas temas mais pertinentes, né? Na implantodontia, na periodontia, minhas Sim. especialidades. Então, a ozonioterapia, Uhum. né? O último que eu fui lá em São Paulo com os dentistas, né? O Tralha. doutor Augusto Tralli, a Ana Tralli, Uhum. né? Que é justamente eles que estão junto com o doutor Sim. Lair Ribeiro. Então, para conhecer realmente sobre biocibernética, biorressonância, né? A parte de terapia neural, que acredito que é o próximo curso. Com certeza. Eu falei, agora a laser Caminho sem volta. ozonioterapia, tô dominando. Provavelmente a terapia neural é o que tá. Agora eu quero saber os protocolos e as doses para ajustar e modular, que é o que a gente vê a questão de individualizar os Sim. tratamentos, que foi o que funcionou comigo. E hoje em dia eu tô arrastando a família toda. É bem assim. Minha mãe que também foi um dos motivos, né? A gente sempre tem a nossa matriarca, né? Todo Sim. mundo aqui falou da mãe, né? É, Aham. verdade. Então, a minha mãe, ela sofre com fibromialgia há muitos anos. E hoje em dia, quando eu começo a traçar o histórico clínico o que despertou a fibromialgia na minha mãe, ela passou por muita coisa, muitas cirurgias antes, Uhum. até despertar a questão da fibromialgia. E há mais de 10 anos tratando com o quê? Medicamento, tarja preta, e não melhora. Corticoide, às vezes, Muito né? corticóide, muita infiltração, né? Uhum. E não Só chega melhora. um momento que não melhora. Você Uma tira aquela intoxicação. dor, alivia, mas não tem a Sim. melhora. E agora a gente está fazendo toda a adequação, que diminui glúten, diminui Aham. leite. Ela já conseguiu reduzir muito Olha da que medicação. benção. Eu ainda vou levar ela lá no instituto. Amém, isso aí. Mas, ela ainda está um pouquinho resistente com a parte nutricional, mas ela já começou a ter algumas mudanças. Mas ela já Mas viu é assim, o resultado em você. Exatamente. Então agora o passo para ela vai ser mais Vai fácil. ser mais fácil. Porque tem aquela questão, né? Porque se a gente for igual cair na cilada da genética, eu vou ter, eu comecei a ver minhas primas com 40 ou menos, todas com câncer. Tireoide, mama, Sério? mioma, as 3 primas da minha idade. Histórico de Alzheimer, Parkinson, Família do meu pai também, Alzheimer. fibromialgia, aí é diabetes. Então, assim, se eu for pensar só... Na se eu genética. for ficar, então eu vou Refém ter tudo disso? isso. Se eu for Mas ficar se for refém, a gente ferrou, não né? vive. Eles não vivem. Graças a Deus descobriram que a epigenética vale Graças muito a mais. Deus. Até o arrozinho que a gente come tem mais do que nós, né? Exato. Então, E outra questão que eu falei que foi um bônus foi a questão das dores articulares, né? Que é para nossa profissão, né, Gil? Dentista que não passou por... não tem problema de coluna Nossa, ou ombro. eu já travei. Todo dentista depois faz um podcast só sobre problema na coluna. Verdade. Nossa, é De o pior. dentista. Coluna, ouvido, Não todos. No dores. congresso lá que eu fui falando. Todos, né? Todos eles. Todos, assim... Sim. Não tem um. A nossa com 35, posição é 40 horrível. anos, parece que vai ter Sim. e aquela questão, né? Você ter uma melhora, eu alterei a minha alimentação e melhorei uma dor articular, o que tem a ver, Luana?
tudo, né? Diminuiu a tua Mas, inflamação. gente, o que Mas acontece? não tá separado? Não. Igual muita gente. Tem a ver a articulação Então, com o que você come, E né? eu lembro, Fala inclusive, de um pouquinho. dia. Isso daí pra mim foi assim. É, Eu falei, eu cara, lembrei disso, um dia que ele foi lá, Como é que numa das pode? consultas, retornos, que ele já chegou falando isso. Ele já tava, Aham. né? Mas. eu falei, cara, ó, Eu falei, já teve entrou. uma já coisinha entrou. que melhorou aqui que É. eu não tava esperando. Ele falou, como que tem a ver minha mas eu dor não tomei articular? remédio pra dor Exato. articular. Eu falei, não tomei Isso. miosano, tomei Não Dorflex, não fiz infiltração. O que aconteceu? Não fiz choquinho na fisioterapia. Mas o que Exatamente. acontece? A mesma célula que tá girando na minha boca, tá girando ali na Exatamente. ponta do pé. Então, muita gente, às vezes a pessoa fala assim: olha, você não pode ficar tratando essa parte que não é sua parte, você só tem a boca. Eu falei, nossa, célula, peraí, célula. É. Ó, você é dentista, célula, você Fica só aqui. pode atuar na boca. Ó, célula, você não pode atuar na sua melhora da sua dor inflamatória, na melhora das suas manchas. Por quê? Você é dentista. Gente, E é o que a- o doutor Laí fala. Você está tratando o indivíduo. Exatamente. E a medicina e a odontologia, elas começaram a caminhar para esse ponto. Graças De fatiar a o ser humano. Deus. Fatiar o ser E humano. assim, por exemplo, tem o ortopedista, né? Tem o ortopedista de mão, o de Sim. ombro. De joelho, de coluna. Então, E assim, um não entende o outro, É. aí vai passando hoje em dia, remédio, se você remédio, pisa remédio. errado, interfere na coluna, interfere na articulação, É. você entorta inteiro. Tudo. Então, assim, não adianta você fatiar. Sim. Não existe como é que é? Não existe uma boca sem corpo, nem E um corpo sem boca. Que é o Exatamente. que é o que o Que o Dr. doutor Laí falou também. fala. Sim. Foi outro gatilho ali que eu falei, Aham. opa, deixa eu começar A entender isso tentar mesmo. entender um pouquinho aqui o É. que esse senhorzinho fala. Que tem muita experiência. Tem muito a ver, Tem né? muita coisa a ver. Uhum. Realmente. Mas eu lembro de que ele chegou falando dessa relação, que ele ficou muito impactado. Até mais do que quando foi diminuindo o peso, É, né? Mas eu- essas questões eu da achei que dor nunca articular. um dia ia ter que operar e ponto. E Sim. provavelmente, como eu já operei o joelho várias vezes e não Aham. ficou bom, eu falei, pô, vou passar E por quando esse eu ponto comecei a atender e tal nessa área, eu lembro que tinham, assim, colegas, até alguns parentes, assim, que falavam assim, ai, você vai ficar taxada como muito restrita. Você vai ficar taxada como aquela nutri que não pode nada, que não pode comer isso, também. E corta tudo. que corta tudo. Eu falei, gente, não é assim, meus pacientes sabem que não é. E outra, eu não consigo, até falando de marketing e tal, vender uma coisa do tipo Se assim, você não você acredita. que eu não acredito, que eu Eu sei que não também. vai tratar. Sim. Porque eu sei que isso vai ser totalmente a curto prazo. Sim. Falando de emagrecimento, né? Porque Sim. a nutrição tá muito ligada com a parte de emagrecimento. As pessoas, isso mudou muito hoje em dia, né, com a nossa área. Mas tem muita gente ainda que só rotula nutricionista com dieta pra emagrecer, como E se não fosse é só isso. isso. E eu falei, eu não quero isso. Aí as pessoas falavam, mas vai demorar mais pra você ser reconhecida, vai demorar porque assim, o seu fulano lá, o seu concorrente, ele, pode tudo com ele. Aí o consultório dele Aí tá to- lotado. Aí toma os remédios, tudo emagrece super rápido. Mas eu falei, gente, não importa. Não acredito. A enzimazinha pra poder comer. Exatamente. Não Sim. tem Outra coisa. propósito, né? Não tem propósito. Você sabe que isso não é nem a longo prazo, a médio prazo já vai dar ruim. Porque você inflama teu intestino. O intestino ele é a porta de entrada para a inflamação sistêmica. Né? Quanto mais permeável o meu intestino tá. Foi uma das minhas queixas também. Que Exatamente. eu via há anos, né, tentando. Eu fui numa gastro, Aham. fiz os exames e falei, não, tá tudo bem. E tomava omeprazol. Não cheguei a ter Ai, problema essa parte. Era mais mais intestinal do que gastro, né? Então, assim, uma das queixas que eu falava, Luana, eu quero tomar cerveja. Que tem glúten. Pura, daí você quer, eu quero tomar, eu tomo um monte de coisa aqui para antes, depois, Pra e tomar tomo minha os engolfes para cervejinha. tomar minha cervejinha e não Dá ruim. consigo, dá ruim, fico mal, né? Aí, assim, a gente foi avaliando. Hoje em Aham. dia, assim, existem já opções, Sim, né? Por mais que sim. eu acho que não... Tem opções. Tem opções, tem uma opções. é melhor que a Sim, outra e tal. tem. Não sei se a ideia ainda é consumir moderadamente ou cortar. Mas é o que eu falo Eu ainda bastante. tô negociando, mas eu Ele reduzi. adora negociar. Eu tô negociando ainda. a Tem uma cervejinha. frase que eu criei, né, conforme fui vivenciando tudo isso, porque eu falava assim, Gil, eu falava, não importa, eu preciso ter um propósito. E a minha missão é de transformar a vida da Sim, pessoa, aham. se ela quiser.
Porque daí entra que isso. foi o embate. Se ela quiser. Entra É a isso saúde que foi o mental, né? embate. Se ela tiver Tipo disposta. assim, muitas vezes, e geralmente acontece com os parentes. Tanto é que Sim. seus parentes demoraram para vir para você. E tem muitas vezes que a gente fala, até mesmo no grupo da família, eu e minha irmã, Não tem força, né? não tem força. Uhum. Entendeu? Que a Cai em gente descrença, fala. né? Não. Então, quer dizer, Porque são o mais médico os. falou a vida inteira que era pra tomar. Exatamente. Sim. Tipo assim, quem é você pra falar? Quem é você na Entendeu? fila do pão? Exatamente. E aí eu criei uma frase que eu falo direto pra paciente, falo no Instagram, tudo que é o seguinte: nada é igual pra todo mundo em todos os momentos. Sim. Nós somos seres individuais, né? Então não então tá, então nunca eu não vou comer trigo, então nunca mais nem numa festa eu posso provar. Não sei, depende de como tá a sua saúde hoje. Aham. Depende das suas necessidades individuais, depende do seu objetivo, né? A exceção faz parte da vida. Todo mundo faz uma exceção de vez em Lógico, quando. vai comer. Isso é equilíbrio. Nós testamos isso, né? Que era, Exatamente. tenta restringir durante a semana e tenta no final de semana. Isso, E eu também fui você tá vendo- vivendo. Exatamente. O Dr. Lair também fala isso. Sim, ele fala ele tem que também. ter o dia da contravenção. Sim, e ele, Ele fala, tem ele também. E ele Mas, tem com os ó, netinhos eu vou confessar também. que hoje eu tô pulando esse dia já. Eu me sinto melhor. Não, é verdade. Mas é isso. É assim. É a mudança de hábito, Belé. Não é, eu Que não você vai pe- acostumando. Eu acho que a minha recompensa é maior do que eu Sim. chegar um dia e me acabar para toda Então, semana, você vê que como é entendeu? individual, por isso que não tem uma resposta pronta. Tem Eu gente falo, que tem essa necessidade, Não, tem aquele dia do lixo. Sim, né, tem gente que contravenção. né? Mas hoje E o tá dia- tudo bem. É por isso que a gente trabalha de forma individual. Quando eu pulo isso no final de semana, que seria o meu sábado, Aham. né? Eu me sinto melhor. No domingo eu consigo dar um efeito, querendo ou não, de uma ressaca física, tudo, Sim. né? Quando come um glúten a mais, um leite ali, é muito. E o domingo, para mim, daí fica mais leve quando eu não faço mais do sábado o meu dia da contravenção. E a individualidade. E às vezes as pessoas também olham pra nós Sim. achando que a gente é ET, né? Não, lógico que não, gente. Come. A gente come. A gente come nada. toma, a gente... Não, Falar, lógico. poxa, eu vou lá. E nós Ué. temos mecanismos Nós somos também. seres humanos. Ó, que Campo né? Grande é bom que tem espetinho, tudo que é canto. Espetinho com mandioca, né? Tem, Exatamente. Mandioca tem tudo que é canto, então assim, eu não passo fome. É, né? é isso mesmo. Então isso pode, não tem glúten nem lactose. É. Não, mas a gente vai trabalhando realmente com isso, e aos poucos. E assim, tinha muito esse efeito, né? Falei assim, poxa, eu quero tanto, eu mostro tanto para as pessoas, mas elas não querem. Mas assim, cada um tem o seu momento, assim Isso. como você teve. De viver cada a experiência, um tem né? seu momento e sua hora. É. Que é o que você está vivendo, que a gente Que a está gente vivendo vive. também. E né? assim, é a questão, a gente vai melhorando e podendo aproveitar mais o quê? O principal, nossa família. Isso né? mesmo. Essa questão da a dor no ombro que foi embora, eu não conseguia carregar meus filhos. Eu tinha dor para pegar as crianças no colo. Tá vendo? Olha o que chegou a limitar, né? Sim. Aí na vida pensava em pegar os dois, eu não conseguia. E hoje em dia eu faço exercício pro ombro já. Então, isso que é legal. E carregar a Angelina e o José sem dor assim, foi um bônus, né? Uma transformação. Uma transformação. Saúde com propósito. E isso propósito. para você era por causa da nossa profissão. Eu com relação a, Dentista. pô, é normal, é normal ter Sim. dor, é normal sofrer. E não dá para melhorar, e porque minha genética é ruim. E sou refém disso, pronto, e eu sou acabou, refém, né? eu Na vou ter realidade, Alzheimer, é uma- Parkinson, porque todo mundo da minha Na família tem realidade, é hipertensão. assim, é uma desculpa nossa. É muito mais fácil vivermos de desculpas. Sim. Pra sair da zona de É. do que sair da zona de conforto. Muito mais. Né? É isso, meninas. Top, hein? Bom. Olha, tinha assunto aqui pra ficar Tinha bastante. Alguns episódios. alguns Bastante. episódios. Alguns episódios. Vocês querem fazer alguma consideração final? Eu acho que deixar a mensagem, né, pra você que tá aí assistindo a gente, que não é por acaso também, né, que você está assistindo esse podcast ou esse episódio, para você cuidar da sua saúde como um todo. A nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Eu tive um professor de biorressonância, até o Cunho Inamoto, que ele falava assim: a saúde não é tudo, mas tudo não é nada sem saúde, né? E o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, se a gente for voltar lá para a raiz, a Bíblia, independente de religião, ela traz todas essas orientações pra gente. Saúde mental, sobre saúde espiritual, sobre alimentação. É um manual, tá tudo ali, né? Então, a gente precisa resgatar isso e cuidar da nossa saúde de forma integral, né? Se a gente quer viver com qualidade de vida. Não é apenas estar sobrevivendo, mas é estar vivendo de fato, pra gente aproveitar quem a gente ama, pra gente ter momentos de qualidade, pra gente poder ser feliz, né?
Realmente, a gente termina aqui o podcast e muitas vezes você fala assim: por que eu estou assistindo isso? E isso, às vezes, é para você mesmo. Então, nós estamos tentando integrar, não somente eu que sou dentista, a Boca, o Belé também, que é dentista, mas a Luana, que também é nutricionista. Nós integramos tudo, a boca, todo o seu organismo. Então, você tem um bônus do jeito que nós conversamos aqui. Então, tudo depende muito da parte espiritual, da parte de reeducação alimentar, da parte de educação física, da parte de energia. Então, quando nós estamos bem, nós abrimos portas para que a doença vá embora e abrimos portas para que a saúde venha. Então, é isso que a gente propõe para todos vocês. Não se limitar, mas realmente expandir a sua mente para aprender o que é melhor para você. E que a gente vai tentar mostrar para você nesses vários episódios. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Juliana, a doutora Luana, A gente pelo que agradece. bate-papo. Foi excelente, até Foi. faltou tempo, né? pra A gente nem conversar gosta de mais. falar. Vamos ter outras Com oportunidades de certeza. falar em novos episódios. Convidar também você a curtir, compartilhar, né? Se inscrever no nosso canal, né? Para estar Sempre acompanhando, né? repassando e acompanhando os próximos episódios do nosso podcast Saúde com Propósito. Propósito.